Quantas vezes, na ansiedade de ver as finanças se transformarem, você entrou por uma porta que parecia de Deus, mas era a armadilha do inimigo? Hoje, mais do que nunca, precisamos discernir espiritualmente as oportunidades que surgem diante de nós. Nem toda porta aberta é bênção, algumas são ciladas disfarçadas de prosperidade. São atalhos que prometem muito, mas cobram caro no final. E o preço, muitas vezes, é sua paz, sua comunhão com Deus e até mesmo sua família. Essa mensagem é um alerta para você que está prestes a tomar decisões financeiras importantes, ou que já entrou em um caminho e está colhendo consequências amargas. Precisamos voltar ao princípio, ao lugar de oração, jejum e escuta da voz do Espírito Santo. Deus não abençoa o que Ele não mandou fazer. Se você abriu uma porta que Ele não autorizou, é hora de fechar agora e recomeçar do jeito certo, pela fé, pela obediência, pela guerra espiritual. A grande tragédia da vida espiritual de muitos cristãos hoje é confundir movimento com direção. Só porque algo está se movendo, só porque dinheiro está entrando, só porque oportunidades aparecem, não significa que é Deus quem está abrindo. O inimigo é mestre em criar imitações da vontade divina. Ele sabe como disfarçar armadilhas com aparência de bênçãos. E se o coração estiver contaminado com pressa, orgulho ou ganância, o discernimento espiritual será sufocado. Em Mateus 4, Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração. Foi uma porta aberta, uma proposta real, mas era do inferno. E quantas vezes nós estamos aceitando reinos, contratos, negócios, sociedades e ofertas que vêm embaladas em promessas sedutoras, mas carregam a essência da escravidão espiritual? Quando uma porta se abre, a primeira pergunta não deve ser: é lucrativo? Mas foi Deus quem mandou eu entrar por essa porta? A obediência vale mais do que o lucro. A paz no espírito vale mais do que o saldo na conta. Muitos estão hoje dentro de empresas, acordos e ambientes profissionais que estão sugando sua fé, porque entraram sem consultar o Senhor. Foram portas abertas, sim, mas não foram abertas pelo céu. Foram brechas que o inferno usou, aproveitando o desejo legítimo de vencer na vida, mas distorcendo o processo para afastar você do centro da vontade de Deus. Toda vez que você prioriza o ganho acima da direção divina, você entra em guerra com o Espírito Santo. E essa guerra é silenciosa, interna, mas devastadora. A presença de Deus começa a se apagar. A oração vira obrigação. A palavra já não confronta mais. O espírito se torna pesado, confuso, cansado. E sabe por quê? Porque você está caminhando por um caminho que não foi autorizado por Deus. E o pior, há muitos hoje que estão prosperando financeiramente, mas empobrecendo espiritualmente. São ricos no bolso, mas pobres na fé. São aplaudidos nos negócios, mas envergonhados no secreto. Essa é a porta que o diabo ama abrir. A porta da aparência de sucesso, a porta do brilho que esconde trevas. E enquanto todos ao redor veem conquista, o céu vê afastamento. O espírito vê idolatria. E a alma sente um vazio que nem todo o dinheiro do mundo preenche. Precisamos entender que há portas financeiras que são testes. Deus permite que elas apareçam para provar se confiamos mais nele do que no ouro. Lembra de Abraão? Deus pediu Isaque, seu único filho, a promessa. Às vezes, a prova da fé está justamente em dizer não a algo que parece perfeito, mas que Deus não mandou aceitar. O problema é que muitos já disseram sim, sem perguntar nada. Já assinaram contratos, já investiram, já se mudaram, já se comprometeram. E agora estão sentindo o peso. Estão carregando um jugo que não é leve nem suave. Porque Jesus nunca esteve nessa decisão.
Mas aqui vai uma verdade libertadora. Deus perdoa decisões erradas. E mais do que isso, Ele resgata aqueles que se arrependem e clamam por restauração. Se você entrou por uma porta errada, a primeira coisa a fazer é reconhecer, admitir que foi você quem decidiu sem ouvir a voz de Deus. O orgulho é inimigo da restauração. Enquanto você tentar justificar, explicar, espiritualizar o que não foi espiritual, continuará preso. Mas se você quebrar o coração diante do Senhor, se confessar que entrou por impulso, por medo, por ganância, por carência, Deus vai começar uma obra de recomeço. Ele vai te mostrar a saída. Vai fechar o que precisa ser fechado. Vai cortar vínculos que estavam te adoecendo. Vai colocar você novamente no caminho dele. Mas esse processo exige coragem, exige fé, exige guerra espiritual. Porque o diabo não vai querer soltar fácil aquilo que ele achava que já tinha dominado. Haverá resistência. Haverá vozes dizendo que você está louco por abandonar aquilo que dá certo. Mas você sabe no seu espírito, algo está errado. E essa inquietação é Deus chamando você de volta. Volte, agora. Não espere mais. Não insista no que Deus não está. Não invista em solo que Ele não consagrou. Não continue em portas que Ele não abriu. O preço é alto demais. A porta errada te leva para o cativeiro. Mas a obediência, mesmo que pareça loucura aos olhos humanos, te leva para o centro da vontade de Deus. E é nesse lugar que a verdadeira prosperidade acontece. Não apenas no bolso, mas na alma, na casa, na paz, no propósito. É hora de fazer guerra contra essas portas falsas. Guerra espiritual contra as tentações do lucro fácil. Guerra contra as alianças que te afastam de Deus. Guerra contra a mentira de que dinheiro é tudo. Não é. Deus é tudo. E se Ele for o Senhor da sua vida, Ele também será o Senhor das suas finanças. Mas isso começa com uma decisão: fechar o que Ele nunca abriu. Quando um cristão entra por uma porta que Deus não abriu, ele não apenas se afasta da direção divina, mas também se expõe a ciclos de destruição que podem afetar todas as áreas da sua vida. O engano financeiro começa pequeno, um negócio que parecia promissor, uma sociedade que parecia estratégica, um investimento que parecia seguro. Mas quando Deus não está na base, tudo desmorona, mesmo que leve tempo. As consequências não são apenas visíveis no bolso, mas na alma, nas emoções, na família e no relacionamento com Deus. A primeira marca de quem entrou por uma porta errada é a inquietação. O espírito não tem paz. Algo sempre está fora do lugar. Mesmo que tudo pareça estar indo bem por fora, por dentro há um peso. O segundo sinal é a perda de sensibilidade espiritual. O que antes incomodava, agora já não mexe mais. A oração se torna rara, a palavra já não toca, a comunhão com os irmãos esfria. A vida espiritual entra em modo automático. Você pode até continuar servindo, cantando, pregando, mas algo dentro de você está quebrado. E o pior, você sabe disso, mas não sabe como voltar. Isso acontece porque a porta que você abriu te levou para uma prisão disfarçada. E prisões espirituais são assim. Você se acostuma com as correntes, aprende a viver limitado, aprende a chamar de normal aquilo que é cativeiro. Mas Deus não te chamou para sobreviver financeiramente em cadeias espirituais. Ele te chamou para ser livre, livre da escravidão do lucro a qualquer custo, livre da dependência de homens, livre da necessidade de agradar pessoas para manter negócios funcionando. Mas essa liberdade tem um preço: renunciar à porta errada. E isso exige fé. Fé para dizer não a algo que parecia bom. Fé para admitir que errou. Fé para abrir mão do controle e deixar Deus restaurar. Um dos maiores exemplos bíblicos de quem entrou por uma porta errada foi Jonas. Deus mandou ele ir para Nínive. Ele decidiu ir para Tarsis.
A porta estava aberta. Havia um navio, havia uma passagem, havia espaço. Tudo parecia certo, mas era o caminho da desobediência. E o resultado foi tempestade, perda, medo e quase morte. Assim acontece com muitos hoje. Decidiram ir para Tarsis financeiro, fugiram da direção de Deus, embarcaram em empreendimentos que Deus nunca ordenou. E agora estão no meio de tempestades emocionais, relacionais e espirituais. Mas há esperança. Jonas clamou dentro do ventre do peixe. E Deus ouviu. Isso nos mostra que mesmo nas maiores consequências, ainda é possível voltar. Mas é preciso clamar, é preciso se arrepender, é preciso reconhecer que a porta foi escolhida pela vontade própria, não pela voz de Deus. E o arrependimento verdadeiro sempre gera mudança. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele restaura, ele reconstrói, ele redireciona. Mas ele não negocia com o orgulho. Enquanto houver justificativas, desculpas e racionalizações, não há cura. A cura começa quando você diz: Senhor, eu abri essa porta, eu não te ouvi, eu fiz do meu jeito, me perdoa, me mostra como fechar e recomeçar. E então, Deus começa a agir. E Ele não apenas fecha a porta errada, Ele revela a porta certa, porque o nosso Deus é um Deus de aliança, não de transações. Ele não quer apenas consertar seus negócios, Ele quer restaurar seu coração. Ele quer que sua vida financeira glorifique o nome dEle, que seus lucros venham da obediência, que seus contratos nasçam de direção espiritual, que suas decisões sejam regidas pelo Espírito Santo, não pelo medo, nem pela ganância, nem pela vaidade. E quando você começa a alinhar suas finanças com o céu, tudo muda. A paz volta, a sensibilidade espiritual retorna, as portas certas começam a se abrir. E mesmo que pareçam pequenas, elas são cheias da glória de Deus. Porque quando Ele abre, ninguém fecha. E quando Ele fecha, é livramento, não perda. Mas para viver isso, você precisa romper com as consequências da porta errada. Você precisa cortar vínculos com ambientes que te afastam de Deus. Precisa encerrar ciclos que adoecem sua alma. Precisa dizer basta ao que está te matando por dentro. Deus não abençoa atalhos. Ele honra processos. E o processo dele começa no arrependimento e continua na obediência. Então, olhe ao redor. Avalie sua vida financeira hoje. Quais portas você entrou sem consultar o Senhor? Quais decisões você tomou com base no medo da escassez, na influência de terceiros ou na vontade de provar algo para alguém? Está na hora de fechar o que precisa ser fechado, e isso pode significar perder dinheiro, sim. Pode significar romper com contratos, pode significar sair de lugares de influência. Mas nada disso se compara ao valor de estar novamente no centro da vontade de Deus. A paz que você sente quando obedece é mais rica do que qualquer conta bancária. A segurança que vem da direção divina é mais poderosa do que qualquer lucro. E a prosperidade verdadeira, aquela que enriquece e não acrescenta dores, só pode ser experimentada quando você anda por portas abertas por Deus, não pelas suas emoções. E se hoje você reconhece que entrou por uma porta errada, saiba, ainda há tempo. Deus está te chamando para fechar, para romper, para restaurar, mas a decisão é sua. Toda porta financeira tem uma origem espiritual. Nenhuma oportunidade é neutra no mundo espiritual. Ou ela vem de Deus para te alinhar ao propósito, ou ela é arquitetada pelas trevas para te desviar da rota. E o que determina se uma porta é divina ou demoníaca não é o valor financeiro, não é o status que ela oferece, nem os elogios que você recebe, mas sim a presença ou ausência da paz de Deus no espírito. Quando Deus abre uma porta, Ele confirma no íntimo. Mesmo que pareça loucura aos olhos humanos, a paz, a direção, a consistência com a palavra.
Mas quando o diabo é quem oferece a porta, a confusão, a pressa, a sedução pelo que é imediato, pelo que satisfaz o ego e não o espírito. A porta errada quase sempre vem em um momento de vulnerabilidade. Quando você está cansado de lutar, quando sente que está atrasado na vida, quando está frustrado com promessas não cumpridas, o diabo se aproveita dessas brechas emocionais para apresentar soluções rápidas. Ele tenta te convencer de que você merece mais, que já sofreu demais, que agora é sua vez. Mas o caminho que começa com autojustificação termina em escravidão. E a maior escravidão é aquela que se disfarça de bênção. Quantos hoje estão acorrentados a dívidas, a contratos, a sociedades, a decisões que nunca foram aprovadas por Deus, mas que no início pareciam respostas de oração? É preciso maturidade espiritual para discernir que nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que funciona vem do céu. E é por isso que a Bíblia diz: examinai tudo, retende o que é bom. Deus não quer filhos impulsivos, guiados por emoções. Ele quer filhos guiados pelo Espírito. E para isso é necessário tempo de oração, de jejum, de busca, de silêncio diante dele. Porque muitas vezes Deus vai dizer não quando você mais quer ouvir sim, e essa negativa divina é proteção, é livramento, é graça. A origem das portas erradas também pode estar em pactos inconscientes. Sim, muitos cristãos estão vivendo consequências financeiras de alianças feitas sem discernimento. Sócios que não temem a Deus. Empresas consagradas a ídolos. Estratégias de venda baseadas em manipulação. Tudo isso abre brechas espirituais. Você pode até tentar justificar dizendo que é só trabalho, só negócio, só marketing. Mas no mundo espiritual não existe só. Tudo tem significado, tudo tem raiz, tudo tem consequência. E se a raiz é profana, o fruto será amaldiçoado. Não adianta orar por prosperidade enquanto mantiver alianças com o sistema de Babilônia. Não adianta pedir bênção financeira se você continua alimentando estruturas que se opõem ao reino. Deus não reparte sua glória. Ele não divide sua presença com Mamon. Ou ele é senhor das suas finanças, ou o dinheiro será seu senhor. Não há meio termo. Por isso, é hora de examinar não apenas as portas que você entrou, mas os fundamentos delas. Como surgiu essa oportunidade? Quem está envolvido? Quais princípios estão sendo honrados ou violados nesse negócio? A verdade, justiça, honra e temor a Deus. Ou há manipulação, mentira, ganância e vaidade? A origem da porta determina o destino do caminho. Se a porta é carnal, o caminho será destrutivo. Se a porta é espiritual, o caminho será de vida, ainda que passe por desertos. E mais, precisamos entender que algumas portas erradas são heranças espirituais. Maldições familiares que se repetem em ciclos. Você vê seus pais, tios, avós sempre prosperando por um tempo e depois tudo se perde. Sempre iniciando projetos, mas nunca concluindo. Sempre colhendo frutos de decisões financeiras tomadas sem oração, sem direção, apenas com base em desespero ou ilusão. E você, mesmo sem querer, acaba repetindo o padrão. Isso precisa ser quebrado. E a quebra começa no altar. Começa com confissão. Começa com renúncia. Começa com posicionamento radical. Não dá mais para aceitar portas que parecem boas, mas que estão contaminadas por raízes espirituais podres. É preciso discernir, resistir e romper. Se for necessário sair de uma sociedade, saia. Se for preciso devolver dinheiro, devolva. Se for necessário pedir perdão, peça. O que está em jogo é sua alma, sua casa, seu propósito. Deus quer fazer de você um referencial de prosperidade santa. Um testemunho vivo de que é possível vencer financeiramente sem se vender, sem se contaminar, sem negociar princípios.
Mas para isso, ele precisa ter acesso total às suas decisões. E isso começa com você dizendo: Senhor, me mostra a origem dessa porta, me revela o que eu ainda não enxerguei. Me ensina a fechar o que o Senhor não abriu. E ele vai responder, porque ele é pai. E um pai jamais deixa seus filhos presos em caminhos que ele pode libertar. Mas ele só age quando há entrega, quando há humildade, quando há rendição total. Então hoje, tome essa decisão. Pare de abrir portas por conta própria. Pare de seguir oportunidades apenas pelo lucro. Pare de ignorar os sinais do Espírito. Há uma guerra sendo travada pelas suas finanças. E a maior arma do inimigo é a aparência de bênção. Não caia nessa. Peça discernimento, peça sensibilidade, peça direção. E então viva o sobrenatural de Deus, em paz, em honra e, acima de tudo, em aliança com o céu. Fechar uma porta financeira que não foi aberta por Deus não é apenas uma decisão lógica ou estratégica, é um ato de guerra espiritual. Essas portas, quando abertas sem a direção divina, se tornam acessos espirituais que o inimigo usa para operar dentro das suas finanças, da sua casa e até do seu destino. Não estamos lidando apenas com escolhas erradas, mas com brechas espirituais que precisam ser fechadas com autoridade, renúncia e intercessão. É preciso entender que o inimigo não invade território sem legalidade. E quando você entra em negócios sem direção de Deus, quando se associa com pessoas que não têm aliança com o reino, quando toma decisões movido por medo, ganância ou orgulho, você está assinando uma permissão no mundo espiritual. E é por isso que, mesmo orando, jejuando e indo à igreja, muitos continuam travados financeiramente, porque mantêm portas abertas que Deus nunca autorizou. Essa guerra não é contra carne nem sangue, é contra potestades, principados e estruturas espirituais que operam na dimensão financeira. Sim, há demônios especializados em manter filhos de Deus presos em dívidas, em ciclos de frustração, em acordos de opressão. Eles agem silenciosamente, sem alarde, muitas vezes escondidos atrás de contratos legais, oportunidades imperdíveis e relacionamentos aparentemente inofensivos. Por isso, a sua libertação não começa apenas com decisões práticas, mas com um posicionamento espiritual. Você precisa se levantar como um guerreiro, precisa romper com a passividade, precisa declarar guerra contra tudo que tem sugado sua força, seu tempo, seu dinheiro e principalmente sua fé. E essa guerra começa no secreto. No lugar de oração, onde você se ajoelha e diz: Senhor, revela-me todas as portas que abri sem tua voz. Mostra-me onde fui seduzido, onde agi sem prudência, onde me comprometi com aquilo que o Senhor nunca ordenou. Esse tipo de oração gera confronto, porque o Espírito Santo vai te lembrar de conversas, de decisões, de alianças. E então você terá que decidir, obedecer ou insistir. Continuar no erro por orgulho ou romper com humildade. E se escolher obedecer, o próximo passo é a ação. Não basta apenas se arrepender, é preciso fechar de verdade, cancelar contratos, desfazer sociedades, sair de ambientes, recusar propostas. Não importa o quanto dava certo, se não vinha de Deus, era armadilha. E toda armadilha precisa ser destruída. Mas prepare-se, o inferno não vai aceitar isso passivamente. Vai vir com acusações, com chantagens emocionais, com medo, com confusão. Por isso você precisa estar armado espiritualmente. A palavra precisa ser sua espada. O sangue de Jesus, sua cobertura. O jejum, sua disciplina. E a autoridade do nome de Jesus, sua voz de comando. Comece declarando: em nome de Jesus, eu fecho agora toda a porta financeira que foi aberta sem a direção de Deus. Eu rompo
com toda a aliança feita em desobediência. Cancelo toda a legalidade espiritual do inimigo sobre minhas finanças. Renuncio ao orgulho, à ganância, ao medo e à vaidade. Alinho minha vida financeira ao reino de Deus e declaro: só entra o que o céu autoriza. Essa declaração não é mágica. Ela é o início de uma batalha. Você terá que sustentar com atitudes aquilo que declarou com a boca. E Deus vai te dar força para isso. Vai te dar coragem para dizer não. Vai te dar sabedoria para lidar com as consequências. Vai abrir portas novas, agora sim abençoadas, firmadas na rocha. Porque quando você fecha uma porta do inferno, Deus começa a revelar os portais do céu. São acessos que estavam travados porque havia ocupação ilegal. Mas agora, com a limpeza espiritual feita, o céu pode agir livremente. E aí você verá aquilo que a Bíblia chama de prosperidade, que enriquece e não acrescenta dores. Não é utopia, é promessa. Mas essa promessa é para guerreiros, para aqueles que escolhem obedecer mesmo que doa, para aqueles que trocam o lucro imediato pela obediência eterna, para aqueles que preferem a paz de Deus à aprovação dos homens. Essa guerra espiritual vai te custar algo, sim. Vai custar renúncias, vai custar rupturas, vai custar silêncio diante de críticas, mas a recompensa será a restauração da sua liberdade espiritual, emocional e financeira. Você começará a dormir em paz, a ouvir a voz de Deus com clareza, a andar em segurança, mesmo em meio às lutas. Porque quem anda pela porta certa não anda sozinho, anda com o general dos exércitos, e ele nunca perde uma batalha. Mas tudo começa com uma decisão: guerrear. Não aceite mais viver com brechas abertas. Não aceite mais finanças contaminadas. Não aceite mais estratégias que não vêm do altar. Chegou a hora de fechar, renunciar, limpar, restaurar. Chegou a hora de entrar em guerra pelas suas finanças. Guerra com joelhos no chão, com a Bíblia aberta, com o coração rasgado. Guerra com integridade, com fé e com radicalidade. Porque o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Esforce-se, posicione-se, levante-se. A porta errada vai cair, e a porta certa vai se abrir. Chegamos ao ponto mais importante desta mensagem. Não basta identificar a porta errada, não basta entender as consequências, não basta até mesmo lutar para fechá-la. É preciso tomar a decisão radical de voltar completamente para o centro da vontade de Deus e permanecer lá, custe o que custar. A restauração financeira verdadeira não acontece apenas quando você sai da escravidão de um contrato ou de uma sociedade maligna, mas quando você entrega novamente o governo da sua vida ao Senhor e reconhece que sem Ele não há prosperidade que valha a pena. Voltar para o centro da vontade de Deus exige quebrantamento, e quebrantamento não é apenas emoção, é atitude. É dizer: Senhor, eu estava errado, eu fui enganado, eu agi sem te ouvir, mas hoje eu renuncio ao meu próprio caminho e escolho a tua estrada, mesmo que pareça mais estreita, mesmo que pareça mais difícil. A Bíblia nos mostra que há dois caminhos diante de cada homem. Um que parece direito aos olhos humanos, mas cujo fim é morte, e outro que é estreito, difícil, mas conduz à vida. A porta errada é sempre larga, fácil, atraente, sedutora, rápida. A porta de Deus é estreita, exige fé, exige paciência, exige renúncia, mas é só na porta estreita que você encontra a verdadeira vida abundante. Muitos não entendem que o inimigo não tem problema em te dar dinheiro, em te dar status, em te dar fama, se com isso ele consegue roubar sua comunhão com Deus, sua santidade e seu propósito. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma?
É exatamente isso que Satanás tem feito. Oferece portas que parecem oportunidades, mas na verdade são correntes de aprisionamento. Por isso, a conclusão desta mensagem é um chamado à decisão. Você precisa decidir hoje se vai continuar insistindo na porta que você mesmo abriu ou se vai ter coragem de fechá-la e esperar a porta que Deus abrir. Fechar pode doer, pode custar, pode até gerar vergonha diante dos homens. Mas diante de Deus será honra, será obediência, será vitória. A guerra espiritual financeira não é apenas sobre números, é sobre senhorio. Quem é o senhor das suas finanças? É Deus ou é o dinheiro? É Cristo ou é Mamon? O trono do seu coração não pode ter dois governantes. Ou Jesus governa ou outro Deus governa. E a evidência de quem governa não está apenas nas palavras que você fala, mas nas decisões que você toma. Se você obedece ao dinheiro, se suas escolhas são baseadas no medo de perder ou na ânsia de ganhar, então o dinheiro é seu senhor. Mas se você obedece a Deus, se espera a direção do Espírito, se escolhe a paz em vez do lucro, então Cristo é o Senhor também da sua vida financeira. E é isso que muda tudo. O Senhor não chama ninguém para ser escravo das finanças, mas para ser mordomo fiel delas. O dinheiro não é dono, é servo. Ele não te governa, ele te serve para cumprir o propósito. Mas quando você inverte essa ordem, as trevas encontram espaço. Por isso, hoje é dia de realinhamento, dia de fechar as portas erradas com oração, com renúncia, com atitudes concretas. Dia de levantar um altar diante de Deus e declarar: Senhor, daqui para frente, cada decisão financeira será submetida a Ti. Cada contrato, cada sociedade, cada investimento, cada oportunidade passará primeiro pelo Teu crivo. Eu não quero mais ser enganado. Eu não quero mais ser iludido. Eu quero viver em fidelidade. E quando esse coração sincero se apresenta diante do trono, o céu responde. O Espírito Santo começa a direcionar, começa a abrir as portas certas, começa a trazer conexões alinhadas, começa a gerar estratégias que não vêm da lógica, mas da revelação. Você vai experimentar o sobrenatural nas finanças. Vai ver milagres de provisão. Vai ver portas se abrirem sem esforço humano, mas pelo mover divino. Vai ver que a prosperidade do reino não depende do sistema do mundo, mas da fidelidade de Deus. E então, quando as pessoas olharem para você, não verão apenas alguém com dinheiro, mas alguém que prospera com propósito, alguém que não se vendeu, alguém que não negociou sua fé, alguém que, mesmo sendo tentado, permaneceu firme. Esse é o testemunho que glorifica a Deus. Essa é a vitória que inspira outros. Essa é a herança que abençoa sua casa e gerações futuras. Porque quando você fecha uma porta errada, você não está apenas se libertando, está também quebrando ciclos espirituais que poderiam aprisionar seus filhos, seus netos, sua descendência. O que você decide hoje no altar ecoa na eternidade. Por isso, não adie mais. Não negocie mais, não continue em cima do muro. Ou você está com Deus, ou está contra Ele. Ou você escolhe a porta estreita, ou será tragado pela porta larga. Hoje o céu está te chamando para a decisão. Feche o que precisa ser fechado. Renuncie ao que precisa ser renunciado. Entre em guerra espiritual pelas suas finanças. Declare com sua vida que só Jesus é o Senhor. E então, prepare-se. Porque quando você se posiciona, Deus se levanta. E quando Deus se levanta, o inimigo é derrotado. E quando o inimigo é derrotado, a vitória é inevitável. Essa é a promessa. Essa é a conclusão. A verdadeira prosperidade só existe na obediência. E a obediência sempre começa fechando as portas que Deus nunca abriu.